Amém. Podeis assentar. Irmãos, diz-nos o texto de Êxodo, no capítulo 2. Êxodo, no capítulo 2. Diz, você pode ler comigo alternadamente para me ajudar aí na leitura? Foi-se um homem da casa de Levi, casou-se com uma descendente de Levi. Por quanto tempo? Muito bom. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, lançou-o no carriçal à beira do rio. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem ou pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Como que estava o menino? Teve compaixão dele e disse a este menino, ele é? Então disse a sua irmã, filha de Faraó. O que ela disse aí? Vamos lá? Querem? Continue. Quem foi que a moça chamou? Oh, glória! Então, lhe disse a filha de Faraó, chamou a mãe do menino e cria-no, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Todos? Já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, para a qual passou ele a ser filho. Ela lhe chamou Moisés. Hoje, na aula de catecúmeno, eu disse que no passado todos os nomes tinham um significado. Tinham um significado. Então, ela lhe chamou de Moisés, porque das águas ele foi tirado. Amados irmãos, diz-nos o texto de Provérbios, no capítulo 29, no verso 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Hoje nós estamos comemorando, ou é o dia que se comemora? O Dia Internacional da Mulher. Assim então, meus amados irmãos, não poderia ser diferente falarmos de uma mulher, nesse dia tão especial. Nós já sabemos, e a Bíblia nos diz que a família é a base da sociedade. Mas nós sabemos também, e a Bíblia deixa isso muito claro, que a mulher no interior de uma casa, ela é a estrutura. É ela que dá é ela que conserva aquele ambiente ou o torna um ambiente agradável, um ambiente propício, um ambiente de receptividade. Assim, então, meus amados irmãos, o que tem nos faltado hoje é, em muitos lares, essa falta de visão dos cônjuges em relação aos seus filhos, em relação ao cuidado paternal, ao amor pelos filhos. Nesse texto lido, nós estamos encontrando uma mulher que está apaixonada pelo seu filho que acabara de nascer. Ao vê-lo, ao colocar os seus olhos sobre ele, ela o viu e o texto nos diz que ele era um menino formoso. Como que eu vou deixar jogar esse menino no Nilo para os crocodilos? Como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Morra eu nas mãos do faraó, mas o meu filho não. Meus amados irmãos, mas está faltando
mães assim. E nós temos visto, meus amados irmãos, que os filhos estão sendo levados como folhas secas por aí. Os filhos têm sido levados e não têm apresentado nenhuma serventia, não têm apresentado nenhum cuidado, e consequentemente então, nós estamos vendo que a nação inteira está sendo levada para precipícios profundos, por falta de esse cuidado de uma mulher, de uma mãe. Não é verdade? Assim então, como nos diz o profeta Ezequiel a respeito da nação de Israel, no capítulo 37, no verso 11, ele diz: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Meus amados irmãos, esse texto lido neste momento relata o quadro em que estava vivendo o povo de Israel no Egito. Havia então se passado aproximadamente 400 anos. E nesses 400 anos, esse povo estava sendo escravizado. E já não havia mais ninguém para que pudesse ensinar a palavra de Deus. Não havia mais ninguém que falasse sobre as coisas de Deus. Não havia mais ninguém que ensinasse sobre Deus. 400 anos já havia se passado. Aqui no texto, diz-nos que o coração dessa mãe, ela amava profundamente o seu filho. E então, meus amados irmãos, isso trouxe ao seu coração um desejo também de poder salvá-la. Não só ela, mas nós, nos relatos do texto a seguir, diz que muitas outras mães também tinham esse mesmo cuidado, esse mesmo comportamento. Ao fato de que o rei havia mandado matar as crianças ao nascer, não era assim? Dando ordem às parteiras: aperte o pescoço das crianças quando elas nascerem, tá bom? Então, quando elas acabarem de nascer, tampa o nariz dela, aperte o pescoço, faça alguma coisa, mas mate a criança ao nascer. Não deixe nem a mãe ver a criança. Mas as parteiras, diz-nos o texto, que desobedecia ao rei. Desobedecia ao rei. E não fazia isso. E depois elas foram chamadas para se justificar, porque os filhos dos hebreus estavam aumentando tanto, né? E elas justificaram: ah, não, elas são fortes, quando eu chego lá já deram a luz. Já não tem mais o que fazer. Ah, esse é o coração de uma mãe. Por quê? Porque os dons e a vocação de Deus para uma mãe são irrevogáveis. Diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, no verso 29. Meus amados irmãos, Deus escolheu entre os filhos de Israel os levitas, para que então os levitas fossem aqueles que realizassem os seus propósitos. Quando nós olhamos para o verso 1, diz: foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. Eles eram responsáveis pelas coisas de Deus. Então ainda existia nesta família as coisas de Deus guardadas em seus corações. A misericórdia de Deus, então, havia se estendido a esta família, a este homem e a esta mulher chamada Joquebede, casada com seu sobrinho, diz Êxodo no capítulo 6, no verso 20. Portanto, mais uma vez, o significado do nome Joquebede. Qual o significado do nome Joquebede? Senhor da glória. Assim então, meus amados irmãos, através desta mulher, através da vida desta mulher, Deus traria a nação de Israel de volta à terra da promessa. Moisés, Arão e Miriam foram então escolhidos para conduzir Israel e tirá-los dos seus gemidos, tirar Israel do seu sofrimento, tirar Israel da escravidão, tirar Israel das unhas daquele rei malvado, cruel.
Deus estava então, diz-nos o verso 24 do capítulo 2, ouvindo os clamores de Israel. Meus amados irmãos, seus filhos são bênçãos que Deus quer usar. Deus quer usar seus filhos. Deus quer usar cada um deles. Nós precisamos abrir os nossos olhos e também escancarar os nossos corações para entender os propósitos que Deus tem para cada um de nossos filhos. O Senhor da glória, habitando entre Israel, lá em Êxodo, no capítulo 25, no verso 5, diz também em João, no capítulo 1, que esse mesmo Senhor que habitava entre o povo de Israel, habita também no nosso meio. O Senhor habita no nosso meio. E diz nos Apocalipse 21, que é por toda a eternidade. Portanto, meus amados irmãos, vamos aprender nesse Dia Internacional da Mulher, ou das mulheres, né? A visão concedida a uma mulher de fibra, uma mulher de garra, uma mulher valente, uma mulher que salvou os seus filhos da garra de um rei muito poderoso, mas também muito cruel. Em primeiro lugar, destaca-se que Joquebede é uma mulher contemplada. Por que contemplada? Porque ela teve o seu desejo, à luz desse texto, satisfeito. O texto nos relata que ela viu que o seu filho era formoso, guardou-o por 3 meses, não podendo mais escondê-lo, tornou ou fez com que ali um cesto de junco, de betume, de piche, colocou nele o menino e fez com que ele chegasse até as mãos da filha de Faraó. O menino chegou ao seu destino, sim ou não? Sim, então ela foi, em primeiro lugar, contemplada com o desejo do seu coração. Quando nós olhamos para o verso 13 e 14 desse mesmo texto, alguém lê para nós aí bem alto. Saiu? Vamos lá? Verso 13 e 14 do capítulo 1. Ok, não é esse. O texto é o capítulo 1, verso 13 e 14. Para não atrapalhar a leitura, que está muito gostosa, deixei vocês lerem, não tem problema. Fala de quem? Fala de Moisés. Não tem problema não. Moisés já na sua missão, ok? Então, capítulo 1, verso 13 e verso 14. Vamos lá? Então... Qual era a forma que eles serviam aos egípcios? De uma forma tirana. Uma forma tirana. Então, meus amados irmãos, vimos no texto que o marido de Joquebede passava o dia inteiro fora de casa. Ele estava lá, nessa tirania. Ele estava lá sofrendo. Ele estava lá sujeito ao trabalho árduo, ao trabalho penoso, ao trabalho escravo, ao trabalho cruel. Mas a sua esposa estava em casa, cuidando das coisas de Deus. E Deus concedera esse temor. Meus amados irmãos, para que seu filho Moisés pudesse viver, essa mulher então foi uma mulher ousada. Essa mulher foi uma mulher que, em primeiro lugar, aí, ela confiava em Deus, para que então ela pudesse ver o seu filho vivo. Essa foi a visão que Deus deu a ela. Deus fez nascer no coração de Joquebede, a mãe de Moisés, o desejo de criar o seu filho, de que ele se desenvolvesse.
e de que ele tivesse também os seus próprios dons e talentos desenvolvidos. Ela confia em Deus. Amados irmãos, diante da obscuridade aqui dos fatos, havia então certeza, havia então convicção, havia então fidelidade no coração dela de que Deus haveria de socorrê-la, haveria de sustentá-la, haveria de guardá-la, haveria de estar colocando sobre ela as promessas dele. Quando nós olhamos em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, Deus usa essa mulher, Deus usa esses fatos. Amados irmãos, por mais de 500 anos antes desses fatos estarem acontecendo, antes do povo estar sofrendo lá nas mãos dos egípcios, antes, por mais ou menos uns 500 anos, Deus já havia revelado isso a Abraão. Deus já havia revelado isso a Abraão. Quando nós abrimos nossa Bíblia no capítulo 15 de Gênesis, nos versos 14, nos versos 13 e 14, está escrito: então lhe foi dito, sabe com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas ao menos uns 100 anos já havia se passado, porque Abraão já era velho. Teve o filho Isaque, que demorou mais ou menos uns 40 anos para ter o filho, a Jacó. Pensa, Jacó era o neto de Abraão. Jacó foi para o Egito, já tinha uns 70 e tantos anos. Então, muitos anos já tinha se passado, quando Deus deu essa promessa para Abraão. Então, aproximadamente aí uns 500 anos. E também, dentro dessa promessa, Deus havia dito a Abraão: mas também eu julgarei a gente a quem a que tem de sujeitar. Ou seja, esses que vão humilhar vocês, esses que vão contrariar vocês, esses que vão fazer vocês sofrerem, esses que vão oprimirem vocês, esses que vão usar da tirania contra vocês. Deus está prometendo a Abraão: vocês vão sair das unhas deles, vocês vão sair das mãos deles. Como? Com muitas riquezas, com grandes riquezas. Essa era a promessa de Deus para Abraão. Tudo isso vimos acontecer quando Deus liberta o povo das mãos do rei do Egito, libertando então o povo, e Moisés sai, e o texto nos diz que eles saem com muitas riquezas, proferida lá em Gênesis, no capítulo 15. Então, meus amados irmãos, o texto nos diz que Joquebede viu a formosura aí do menino, os seus olhos se encantaram por ele, o seu coração ardeu. Agora, só de pensar em ver o seu filho sendo jogado no rio Nilo, ela teve que traçar planos, ideias. E em Atos, no capítulo 7, no verso 20, relata-se que Moisés, um escolhido de Deus, para uma obra muito especial. Amados irmãos, você está criando o seu filho para que Deus possa usá-lo em suas obras. Joquebede então contempla o invisível, e ela foi honrada. Lá em Hebreus, do capítulo 11, no verso 23, na galeria dos heróis da fé, ao lado do seu marido Arão. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Segunda coisa, meus amados irmãos, que nós também podemos aprender com esta mulher valente, é que Deus dá sabedoria a Joquebede. A fé em Deus, meus amados irmãos, conduz cada uma dessas mulheres guerreiras à verdadeira sabedoria. A sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de cima, a sabedoria que vem de Deus,
segundo escreve Tiago no capítulo 3, no verso 17, diz: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Joquebede, então, confiou no Senhor e não se estribou nos seus próprios entendimentos, como diz Provérbios capítulo 3, no verso 5. Eu quero chamar a atenção para as mulheres da IPF, da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Esta é a maneira correta de vocês alcançar a orientação divina para a vida de vocês. Peçam a Deus, que a todos dá liberalmente. Se alguém de vocês necessita sabedoria, peça a Deus, e a todos dá, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse tal que alcançará coisa alguma do Senhor. Portanto, em Provérbios, no capítulo 14, no verso 1, está escrito o quê? A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia, ela guarda a sua casa da ruína. A mulher sábia, ela guarda a sua casa dos perigos. A mulher sábia, ela é uma mulher valente, ela é uma mulher guerreira, ela é uma mulher ativa. As mulheres que desconhecem as prioridades de Deus vão cair sempre em apuros. Vocês, mulheres, não precisam cair em apuros. Bastam confiar em Deus e criar seus filhos para os planos e projetos de Deus. Joquebede sabia o que era mais importante para ela depois de Deus. A pergunta para você é: o que é mais importante para você depois de Deus? Não vou dar margem para você pensar em outra coisa primeiro. Primeiro Deus, mas o que vem depois de Deus? Você pode estar pensando no seu filho, você pode estar pensando no seu marido, você pode estar pensando nos seus negócios, no seu dinheiro, muitas outras coisas. Ela estava, meus amados irmãos, no posto de responsabilidade que Deus lhe conferira. Ela estava lá dentro daquele posto de responsabilidade, cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos, trazendo aos seus filhos o conhecimento de Deus, para que então eles pudessem crescerem e serem sensatos, assim como diz, meus amados irmãos, a palavra de Deus, serem sensatos, honestos, boas donas de casa, bondosas, para que a palavra de Deus não seja difamada. Meus amados irmãos, só dentro da sua casa você poderá ter a percepção clara do que está acontecendo e receber de Deus a sabedoria para proteger os vossos filhos, para proteger o seu lar. Segunda coisa, meus amados irmãos, que nós podemos aprender com Joquebede, é que ela é uma mulher colaboradora, uma mulher que colabora. Joquebede era uma mulher que agia, e Deus então se compraz em convidar sempre pessoas que agem, sempre Deus vai convidar pessoas que são ativas. Jamais Deus vai usar uma pessoa sonsa. Deus quer usar pessoas ativas, pessoas corajosas. Diz-nos o texto que Deus se compraz em convidar pessoas para colaborar na execução do seu plano, mas essas pessoas precisam agir, essas pessoas precisam ser ágeis. A pergunta é a seguinte: você é uma mulher ágil, você é uma mulher antenada, você é uma mulher atenta, você está colaborando com os planos de Deus para a sua casa, você está colaborando com os planos de Deus para a sua família? Diz Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 9. Porque de Deus, nós somos o quê? Cooperadores. Lavoura de Deus, glória, edifício de Deus
sois vós. Minhas irmãs, Dia Internacional de vocês. Só que Satanás, ágil, atento, tem procurado impedir e cegar a visão original que Deus deu a cada uma de vocês. As circunstâncias estão cada dia mais difíceis. E como as dificuldades de vocês têm sido maiores em vossos relacionamentos conjugais, em vossos relacionamentos com os vossos filhos, isso acaba também dificultando o relacionamento de vocês na igreja. É como se os planos de Deus, então, para vocês, estivessem para morrer. Vai morrer os planos de Deus. Joquebede nos ensina, meus amados irmãos, a estar pronto a colaborar com o plano de Deus, permitindo então que Deus desenvolva nela as qualidades que ela precisava para ser uma mulher virtuosa. Você quer ser uma mulher, ou continuar sendo uma mulher virtuosa? Glória a Deus. Primeira coisa, Joquebede tem coragem. Ela não temeu o rei. Hebreus 11, verso 23, ela não aceitou pacificamente aquele plano diabólico do rei. Satanás estava agindo, Satanás estava tentando frustrar os planos de Deus, mas ela estava atenta. E ela deixou Deus usá-la, se comprometendo com os planos de Deus. Qual é o plano que Deus tem para você? Qual é o plano que Deus tem para a sua casa? Esta mulher se levanta contra tudo e contra todos os sistemas do mal, para colocar os planos de Deus em ação. Satanás é homicida desde o princípio. João capítulo 8, verso 44. Satanás tem ódio tirânico das crianças. Lembra de Herodes? Quantas crianças indefesas, crianças criadas à imagem e semelhança de Deus, foram mortos por um poder tirano. Em Marcos, no capítulo 10, do verso 14, Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, eles são meus. Jesus está dizendo. Aí vem Satanás e diz: eu vou destruir as crianças. Instigou Herodes a matar as crianças. Não para em Herodes. Não para em Herodes. Não muito tempos atrás, Satanás levantou Hitler para destruir as crianças, para destruir as mulheres. Fez inseminação nas mulheres, inseminação de animais nas mulheres. Satanás continua nos dias atuais, inspirando pessoas para a prática do aborto, para a legalização do aborto. Deus, porém, tem uma proteção especial aos seus escolhidos. Ele começa a sua obra, meus amados irmãos, no ventre materno. No Salmo 139 está escrito: os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles haviam ainda. E ele continua dizendo que o Senhor me conhecia ainda em substância informe. E todos os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles haviam ainda. Deus sempre vai frustrar os planos do inimigo das nossas almas. Você, mulher presbiteriana, você, mulher da Igreja Presbiteriana Filadélfia, você tem colaborado com os planos de Deus, como fez Joquebede, uma colaboradora de Deus? Mulher Filadélfia, o seu filho tem direito à vida,
E Deus tem uma tarefa muito importante para o seu filho. Nós precisamos de mães corajosas, de mães ousadas, como Joquebede. Deus tem plano para o seu filho. E você precisa ser instrumento de Deus na vida do seu filho. Você precisa criar o seu filho para Deus, como diz o Salmo 127. Herança do Senhor são os filhos, fruto do seu galardão. Você não pode criar seu filho apenas pensando, meu filho vai ser um médico. Meu filho vai ser um engenheiro. Meu filho vai ser um matemático, um astronauta. Meu filho vai ser... A NASA vai levar o meu filho embora. Crie seu filho para Deus. Certa feita eu ouvi uma mensagem de um sacerdote, há mais de 30 anos atrás. E ele dizia aos pais que estavam assistindo sua celebração: os pais hoje têm investido pesado na vida dos filhos, para torná-los engenheiros, para torná-los famosos, para torná-los cada vez mais maiores em termos sociais, em termos de inteligência. Mas nenhum pai está criando filho para ser sacerdote. Nenhum pai está criando filho para ser pastor, para ser missionário. Nenhum pai está preocupado com isso. Primeiro, crie seu filho para Deus. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Terceiro, Joquebede era uma mulher paciente. Joquebede, então, soubera esperar o tempo de Deus para agir. Enquanto ela espera, meus amados irmãos, o tempo de Deus, o que Deus está fazendo? Enquanto você espera o plano de Deus, Deus está fazendo o quê? Trabalhando por você. Então Ele vai trabalhando. Enquanto Deus vai trabalhando os planos dele, Joquebede está tampando as brechas, Joquebede está fechando os espaços para que nada pudesse destruir a vida do seu filho. Ela está colocando betume, ela está colocando piche, e Deus está trabalhando. Mas ela não está parada, ela está cuidando, meus amados irmãos, dos detalhes, dos espaços abertos, fechando tudo para que o inimigo não tenha poder sobre o seu filho. Meus amados irmãos, ela é paciente, ela se reveste de autocontrole, ela não permite que o seu filho corresse perigo, ela não vai à frente de Deus, tomando as providências para Deus, como fez Sara. Não, ela não vai, ela espera o tempo certo. Deus a revestiu dessa virtude, coisa que muitos de nós não temos. Ela teve. Ela soube esperar o tempo de Deus. Meus amados irmãos, porque Sara não soube esperar o tempo de Deus, no cumprimento dos seus planos, nasceu Ismael, que foi como um espinho na carne de Sara. Trouxeram muitos problemas para Sara e para o seu esposo, para o casal. Meus amados irmãos, como se fosse só isso, ou como se isso não bastasse, esse fruto trouxe problema para o mundo de hoje. Hoje mesmo, haja visto os conflitos entre os judeus e os árabes. Por fim, aqui de Joquebede, ela tem uma mansidão que só ela sabe explicar. O texto nos diz, meus amados irmãos, que ela entrega a Deus os seus direitos. Ela sabia que aquela criança era de Deus e ela confiou e entregou aquela criança a Deus. Ela falou: é seu, Senhor, cuida dele, e pôs ele no rio. Quando você põe nas mãos de Deus, pode deixar que Deus cuida. Deus cuidou tão bem do seu filho que o trouxe de volta e o entregou nas suas próprias mãos. Leve-o, crie-o para mim, e eu ainda vou te pagar. Pensa, quando nós colocamos nas mãos de Deus. Aí vem as perguntas. Isso é acaso?
Isso é coincidência? Não. Isso são os caminhos insondáveis de Deus. Os caminhos que Deus traça. Como diz Romanos no capítulo 11, 33. Joquebede é uma mulher que pode influenciar aqui, hoje. A sua filha Miriam recebeu a sua influência. Também, no colo materno, Moisés recebeu a influência da sua mãe. E mais tarde, ele não deixou a influência da corte, a influência de Faraó, e nem da filha de Faraó, mas estava inculcado em sua mente. Ensine a criança o caminho que deve andar. E quando for velho, não se desviará dele. Portanto, se você criar o seu filho para o Senhor, você pode ficar tranquilo, que a convivência dele lá na escola, que a convivência dele lá na faculdade, não vai, ou a faculdade não vai desvirtuar os princípios implantados no coração do seu filho. Assim como foi no coração de Moisés. Tudo aquilo que ele aprendera em casa, com Arão e com a sua mãe Joquebede, ele levou adiante e não permitiu que a corte de Faraó estragasse esses princípios. Portanto, aplique na sua vida os planos de Deus, assim como foi consumado na vida de Joquebede, pode também ser consumado na sua vida. Você tem um coração voltado para a vontade de Deus? Joquebede contemplou. Joquebede trabalhou no plano de Deus. E pela fé, ela se apropriou da promessa do salmista do Salmo 138, no verso 8. Que diz assim: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampara as obras das suas mãos. O importante, meus amados irmãos, é que o Espírito Santo registrou para nós. Deus apareceu a Moisés como Deus de seus pais. E mais tarde colocou 3 filhos de Joquebede, Arão, seu esposo, no quadro de honra. Diz Miqueias, no capítulo 6, verso 4. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Moisés como libertador de Israel. Arão como chefe escolhido por Deus das tribos. Miriam, a primeira profetisa, cantora. É assim que você está criando seus filhos? Ensinando-os a cantar as músicas de Deus? Ou deixando eles em frente da televisão aprendendo aquelas modinhas, aquelas dancinhas, aquelas coisinhas? Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, que haverá de mais sublime e glorioso para uma mulher, mãe, crente, como diz o texto de Romanos 11, 34 a 36. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou a quem foi revelado, ou quem foi o seu conselheiro, quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, pode ler comigo? Porque dele, e para ele, a ele, pois. Precisamos, meus amados irmãos, confiar em Deus nos tempos difíceis, sempre com a disposição em nossos corações de fazer o que é correto e pleno da aprovação de Deus. Mesmo diante das circunstâncias adversas e inesperadas, como no caso de Joquebede, de entregar seu filho. A preservação de Moisés desde criança nos ensina que Deus tinha um plano para a sua vida. Da mesma forma, cada um de nós devemos também buscar
de forma intensa, de forma pura, a vontade de Deus para a nossa vida. Ele já pagou as nossas dívidas, satisfazendo na cruz, entregando sua vida por nós, para nos apresentar a Deus. Assim então, meus amados irmãos, cantemos o hino 198, agradecidos, porque Deus tem cuidado de nós. Não se desanime diante das frustrações, das coisas difíceis. Confia no Senhor de todo o seu coração.